Gente, primeiro eu queria falar que a gente tá chique, ó. Agora achei microfone e tudo. Enquanto a Laurinha estiver com a gente. Enquanto a Laurinha estiver com a gente tem o celular dela, a gente tem o microfone dela, patrocinando o mar. Inclusive, é a temática do vídeo de hoje. Assim, mais ou menos, né? Na verdade, é o seguinte. Eu lembrei, eu queria gravar um vídeo novo pro Entre Varandas, né? Porque a gente tá voltando agora e se Deus quiser a gente vai voltar pra nunca mais parar. E aí... Não, eu já tenho alguns aqui, ó, na cabeça. Mas aí eu lembrei da última vez não, né? De uma vez que eu vim pra praia, foi a primeira vez que eu vim pra praia em São Paulo, desde que eu me mudei. E eu tava conversando com uma amiga, a gente tava andando assim na orla da praia e tal, vendo as coisas lindas e tudo. E ela tava conversando comigo e eu precisava tomar uma decisão. Tipo, era uma decisão assim, séria e tal. E aí a gente tava assim, de frente pro mar e ela meio que me deu uma chacoalhada, assim, né? Tipo, ela jogou, meio que colocou contra a parede, assim. E aí, assim, eu tava meio nervosa, só que eu lembro que, tipo, eu olhei pro mar. Agora você pode mostrar o mar, ó. Aí eu olhei pro mar e, assim, eu sou muito apaixonada pela praia e pelo mar, assim, a intensidão do mar, como ele é meio que incontrolável, assim, um negócio, tipo, meio sobrenatural mesmo. E isso, tipo, você não consegue ver o fim, né? Tipo, é um negócio isso, tipo, é uma imensidão que, sei lá, é meio sem medidas, assim. E aí, quando ela me colocou, assim, né, tipo, nessa perspectiva, eu olhei, assim, pro mar, eu tava meio atordoada e tal, e era como se o mar falasse comigo, assim, né, tipo, que eu precisava, né, tipo, aquela decisão, eu já sabia a decisão que eu precisava tomar, eu já sabia qual que era a minha resposta, eu só não tinha coragem pra poder falar, tipo, pra assumir, né, essa verdade, assim. E aí era como se o mar falasse comigo que isso, né, tipo, eu poderia conquistar todo o mar, tipo, essa imensidão inteira que eu acabei de falar e que eu sou apaixonada e que é a coisa mais maravilhosa do mundo, tudo aquilo podia ser meu, mas eu precisava sair da areia. Né? E eu fiquei pensando, nossa, tipo, na nossa vida é assim que acontece, né? Tipo, as nossas decisões, sejam pequenas ou grandes, né? Mas eu acho que principalmente as grandes decisões, sei lá, tipo, se eu vou ou não vou pra esse emprego, se eu faço ou não faço essa faculdade, né? E ao mesmo tempo isso, se eu estudo agora ou não, né? Pequenas coisas e até as maiores, a gente precisa desse ato de coragem, a gente precisa sair da areia, né? E ao mesmo tempo, quando você pensa assim no mar, tipo, no início, tem muitas ondas e é meio turbulento, e normalmente isso acontece, né? Você toma essa decisão, né? Principalmente as grandes decisões, a gente toma essa decisão, a gente começa e tal, e parece que a gente vai só levando caldo e vai tombando, e aí você começa a duvidar um pouco, né? Tipo, nossa, será que eu tomei a decisão certa? Será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito? Mas você continua, né? A gente tem essa força, assim, um pouco pra continuar e tal, e aí a gente vai indo mais profundo e tal. E no fundo do mar é uma calmaria, né? Óbvio, às vezes tem umas tempestades, outras, mas assim, o fundo do mar ele é muito mais calmo, né? E é isso, né? Essas grandes decisões, quando a gente toma elas de uma forma acertada, e óbvio, não é que também vai ser impossível sair se jogando no meio do mar, né? Sozinha, sem nada, né? Não, mas quando elas são bem pensadas, fundamentadas, e aí você, tipo, pensou, refletiu sobre aquilo, quando você vai parar no meio do mar ali, é tranquilo, né? E também, né, outra coisa que eu fiquei pensando é sobre a beira do mar e o fundo também, né? Que assim, às vezes a gente tá sendo levado pelo mar, né? Que ele é meio forte. E a gente tá na beira, então a gente consegue meio que fincar o pé, assim, só que a gente começa a tipo, meio que balançar, porque, tipo, o mar é forte mesmo e ele é mais forte que a gente. Mas quando você tá no fundo, tem um momento, né, que você meio que tem que se deixar ir, né? Eu lembro um pouco daquele filme As Aventuras de Pi, que eu gosto muito dele, assim, eu acho a fotografia daquele filme, tipo, eu acho que é uma das mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. E é exatamente isso que acontece com ele, né? Tipo, ele começa ali e tal, só que aí ele começa a se cansar e ele se deixa levar pelo mar. Tipo, dá tudo certo no final, graças a Deus. Mas é um pouco disso, assim, né? Tipo assim, nossa vida, tipo, depois que a gente toma essas decisões e aí que a gente passou dessas primeiras ondas ali que nos fizeram tomar vários caldos e tal, não sei o quê. A gente chega nessa calmaria, a gente tem que deixar se levar pra gente poder chegar do outro lado, né? Não adianta você ficar tentando fincar seu pé ali no fundo e, tipo, sei lá,
tem gente passando atrás e observando a gente, né? Quer aparecer no meu vídeo? Mas... Quer a fama de graça, é? É, gente, pelo amor de Deus. Mas isso, assim, né? Que, tipo, no fundo do mar, você tem essa tranquilidade se você se deixa ser guiado pelo mar, né? E aí, me lembra, eu acho que, assim, né? Eu acho que todos os vídeos que eu gravar pro Entre Barandas, eu vou ter que citar esse filme, que é A Lenda do Pianista do Mar. Que tem a cena que é uma das mais incríveis também, que ele tá no barco, né? E aí ele tá tocando piano. E começa uma tempestade e tal, lá fora tá tipo um caos, assim. E ele pede pra soltar as travas do piano. E aí quando ele solta as travas do piano, é como se ele começasse a dançar com o mar, né? E esse é um dos comentários que ele fala, assim, né? Que é como se ele estivesse dançando com o mar. E até ontem eu tava em uma aula que uma pessoa falava um pouco disso, assim, né? Que nossa vida, a gente pensa muito em dar passos, né? E que às vezes esses passos podem parecer algo como, tipo, subir uma montanha, escalar o Everest, assim, né? Então, tipo, coisas que exigem muito esforço, mas que no fundo não, é uma dança, né? É isso, você tem que aprender a dançar com a vida, né? E que, tipo, a coragem, quando você, tipo, tem esse ato de coragem pra você poder sair da areia, ir pro mar, ir pro fundo do mar, né? E continuar ali insistindo, no fim das contas é algo que vai ser muito leve, vai ser algo que vai ser assim, que você vai querer abraçar e se você se esforça pra, tipo, aprender a nadar ali, né, vai ser essa dança, né, você vai aprender a dançar com o mar e você vai ver que, tipo assim, aí não importa se tá tendo uma tempestade do outro lado, não, porque pra você isso vai ser uma dança, né, porque você domina aqueles passos, né. Quando você aprende uma dança, é isso, tipo, primeiro ali você tá meio travado e tal, aí você vai aprendendo as coisas, tipo, sei lá, é meio difícil mesmo, mas depois que você aprende, você domina aquilo, tipo, só de olho fechado, né? Só escutar a música, nem precisa, tipo, ver um vídeo ou ver alguém dançando. Não, aquilo faz parte de você. E a coragem, né, ela pode ser algo que também faz parte de nós, né? Às vezes é isso, tipo, no início exige muito, né, tomar esses pequenos atos de coragem e tal, e tomar decisões. Mas depois você fala, não, tipo, eu quero que isso faça parte da minha personalidade, né? Ser uma pessoa corajosa é uma virtude que eu quero ter, assim, né? E eu vou assumir isso, né? E, tipo assim, sem medo de errar, sem medo de, sei lá, de tomar um tombo ou isso, né? E levar vários caldos no meio do mar, né? Não, isso não importa, né? Porque o que importa verdadeiramente é chegar no meio do mar ali, nessa tranquilidade e, tipo, assumir as grandes coisas da vida, né? Porque eu acho que é lá que o que importa de verdade tá. Né? Na areia aqui, tipo, beleza, você tem uma vista bonita, né? Você, tipo, você tem algumas coisinhas, você tem uma barraquinha de coco, um milho, ali tem um açaí, tipo, você tem pequenas... E se eu tomar um açaí? Você tem algumas coisinhas, assim, né? Mas o que importa, o que é bom mesmo, é o mar, entendeu? Tipo, não adianta ninguém vir pra praia pra ficar sentadinho na cadeira, sabe? Tipo, às vezes a gente vem pra, né, dar um cochilinho e tal. Mas assim, o que a gente quer mesmo é o mar, né? E tipo assim, se a gente... E é isso, se você não sai da areia, tipo, você não chega lá, né? E tipo assim, e precisa. A vida, ela exige essa coragem, ela precisa de gente decidida, precisa de gente que se compromete, né? E nós precisamos ser essas pessoas, né? E eu acho que aí entra num problema geracional, geração Z, de pessoas que não querem decidir, não querem se comprometer com nada, né? A gente tem um pouco disso, né? E eu falo porque eu também tenho, né? Pode parecer que, nossa, né? A pessoa corajosa, não. Mas quando a gente se dá meio conta disso, né? E você fala, tipo, não, eu quero ser essa pessoa, né? Tipo, eu vou ter esse ato de coragem. E depois dessa conversa com essa amiga, né, tipo, foi meio instantâneo, assim, eu falei assim, não, tipo, é isso, eu quero ir pro meio do mar, né, e aí eu me decidi, né, eu assumi aquela coisa que já estava na minha cabeça, né, eu já sabia qual era a resposta que eu tinha que dar, eu já sabia o que eu precisava fazer em relação àquilo, e foi a melhor coisa que eu fiz, né. Porque a partir daquele momento, quando você assume esses compromissos, essas responsabilidades, né, toma essas decisões que você já sabe que você precisa tomar e você sabe que são importantes, aí você fica em paz. Aí você vai pro meio do mar, né, que é essa tranquilidade, que é essa leveza, você aprende a dançar com o mar e, tipo, mesmo que no meio da tempestade, você vai conseguir, tipo, isso, né, tipo, ver sua vida tranquila, assim, né. Então, é isso, gente. Foca lá de novo. Focar naquele ó. Moral da história,
Nenhuma. Saiam da areia. Vão pro meio do mar.